Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma, e hoje a gente vai falar do caso do bolo de Torres. O caso que ficou muito famoso na época do Natal, onde uma família, eram no total ali de 7 pessoas, em Torres, no Rio Grande do Sul, passou mal após comer um bolo. 3 pessoas acabaram perdendo a vida. E esse caso acabou tendo uma reviravolta, onde as autoridades ali chegaram à conclusão de que quem havia feito o bolo não era a culpada. A culpada seria uma outra pessoa que não estava no local quando isso aconteceu. Ela foi presa e acabou tirando a própria vida na prisão, se dizendo inocente. Então acabou se tornando um caso muito midiático, justamente pela suspeita aí também não confirmar ou não assumir, se dizer inocente, e por ela ter tirado a vida também recentemente. Vocês me pediram bastante para trazer esse caso, para ter certeza, primeiro, se foi ela, qual foi a motivação, o que está por trás disso. A gente já vai entender um pouquinho mais sobre esse caso, trazer um resumo aqui para vocês sobre o que realmente aconteceu. Mas antes, se você não conhece o canal, ou se conhece já acompanha e não é inscrito ainda, se inscreve, que é muito importante. Deixa o seu like no início do vídeo também, que ajuda bastante na divulgação do vídeo do canal. Ativa o sininho de notificação, que a YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Também tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela também. E é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Primeiro, Major, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você não participa ainda do meu grupo VIP, que é um grupo fechado, um grupo de avisos em que quem está participando lá tem acesso a consultas e leituras em condições ou valores especiais ou exclusivos, conselho das cartas toda semana. E também quem está no grupo recebe em primeira mão os vídeos que eu coloco aqui no canal. Então as primeiras pessoas a assistirem são as pessoas que estão no grupo VIP do WhatsApp. E o grupo é gratuito, então se você não participa, é só clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar no comentário fixado para entrar. Então vamos aí para o caso que aconteceu em Torres, no Rio Grande do Sul, na véspera do Natal do ano de 2024. Uma família aí contendo 7 pessoas no total havia se reunido para tomar um café da tarde e a dona Zeli, ela tinha feito um bolo para que as pessoas comessem enquanto tomava aí esse café nessa reunião, na véspera do Natal. A dona Zeli, ela tinha feito esse bolo em Arroio do Sal e teria levado para Torres, nessa casa onde a família se reuniu. Se eu não me engano, apenas uma dessas pessoas não comeu o bolo, mas as pessoas que comeram desse bolo passou mal quase que instantaneamente e 3 pessoas acabaram vindo a óbito, 3 mulheres. Algumas pessoas foram internadas ali, inclusive um menor, né, uma criança, em estado bem delicado, inclusive a própria dona Zeli, que é quem havia feito o bolo. Então, obviamente, né, depois disso começa a ser uma investigação para tentar entender o que havia acontecido, mas assim, desde o primeiro momento já sabiam que tinha relação com aquele bolo, porque todo mundo que comeu aquele bolo havia passado mal e foi justamente depois, né, de comerem esse bolo. E obviamente começou uma desconfiança para quem havia feito, que foi a dona Zeli, que teria, né, levado esse bolo. Mas as pessoas, principalmente a própria família, quem teria comido e tal, não acreditavam que havia sido ela e que alguma coisa, né, que ela tivesse feito ou colocado naquele bolo para envenenar a família. As pessoas até cogitaram com relação a algum ingrediente do bolo que poderia não estar ali dentro do seu prazo de validade, uma intoxicação mesmo alimentar que havia acontecido. Então, a não ser que fosse algo, né, envolvendo isso, ou no que diz respeito aí à conservação do bolo, ficou tempo fora da geladeira, enfim, muito mais com relação a isso. Aí sim, de repente, poderia ser que tivesse acontecido. Mas, quando as autoridades chegaram aí à conclusão de que havia um componente químico nesse bolo chamado arsênio e a conclusão de que alguém teria colocado ali propositalmente naquele bolo, as próprias pessoas, né, que sobreviveram, as pessoas da família, falaram que tinha pouca probabilidade ou nenhuma que tivesse sido ela, ninguém acreditava que ela tivesse feito isso. Então, desde o início, assim, foi um grande mistério, porque ninguém sabia como isso tinha acontecido. E chegando à conclusão de que tinha esse componente químico no bolo, as pessoas acreditavam até que tinha acontecido de uma forma acidental, de que aquilo tinha caído no bolo de alguma forma, ou em algum ingrediente do bolo, tentando entender de todas as formas como aquilo poderia ter acontecido. Então, as autoridades teriam chegado a essa conclusão de que, de fato, né, teria sido colocado ali propositalmente para levar aí uma intoxicação, né,
da família, mas ainda não tinham conseguido chegar a uma conclusão de como ou quem teria feito isso. Até que acontece uma reviravolta e Daisy, a nora da dona Zélie, ela é presa. As autoridades colocam ela em prisão preventiva porque chegaram à conclusão de que teria sido ela. Ela não estava naquela reunião, ela não havia comido do bolo também, mas parece que encontraram uma pesquisa feita no celular dela, falando justamente sobre isso, sobre esse componente químico que foi achado nesse bolo, que inclusive tinha grande quantidade, e parece até mesmo que encontraram esse componente na casa dela. E também havia, há muito tempo, que parece que essa nora Daisy era casada com o filho da dona Zélie, já 20 anos ou mais de 20 anos. E havia um certo desconforto ali entre elas, que tinha acontecido já há muito tempo, mais ou menos esse período, 20 anos, então provavelmente no início do relacionamento. E as autoridades acreditavam que esse havia sido o motivo, né, a motivação para ela ter feito isso. Que de repente não era o intuito fazer isso com toda a família. Mas isso havia sido colocado e foi identificado na farinha de trigo da casa da dona Zélie, que ela usou para fazer o bolo. Então, provavelmente, o principal alvo sendo a dona Zélie, segundo que as autoridades chegaram à conclusão. Mas não para por aí, porque parece que o marido da dona Zélie, então o sogro da Daisy, ele havia também desencarnado uns meses antes, se eu não me engano, 3 meses, que havia sido em setembro. Ele desencarnou também por intoxicação alimentar. Ou seja, também, né, acreditavam que havia sido a Daisy que teria feito isso com ele, porque a esse ponto da investigação era no mínimo uma grande coincidência que também tenha sido uma intoxicação que levou ao desencarne do sogro dela, o marido da dona Zélie. Então, muito provavelmente aí o alvo sendo os pais do marido dela. Então, ela foi presa, né? Parece que ela não assumiu, ficou todo mundo assim em choque, né, quando descobriu isso. Mas há uns dias atrás ela foi encontrada sem vida na prisão em que ela estava. E ela teria deixado ali, anotado, deixado um bilhete dizendo que ela era inocente, que ela nunca faria isso, que ela era uma pessoa do bem e tal, e que ela não estava passando por um momento bom na vida dela, mas afirmando ali a sua inocência e acabou, ao que tudo indica, tirando a própria vida. Eu não sei se as autoridades chegaram a confirmar algo, mas eles diziam sempre que havia sido um motivo fútil, né? Que era um motivo, assim, muito bobo para o que ela havia feito. A motivação dela havia sido um desconforto, um desentendimento que ela havia tido com a sogra. Mais que a motivação era banal. Eu não sei se chegaram à conclusão do que era de fato, mas de toda forma, isso também é algo que a gente vai ver aqui. Inclusive, assim, em primeiro momento também, ou até o momento, as autoridades descartam qualquer tipo de participação do marido dela, ou seja, o filho da dona Zélie, com quem a Daisy era casada. Parece que ela teria agido sozinha, mas é o que a gente vai ver também, tá? Então vamos ver aqui o que as cartas dizem sobre isso. No mais, sobre esse caso, é isso, né? Resumo aí do que aconteceu pra vocês. Mas eu já adianto que, assim, é um caso complexo, complicado até mesmo que, assim, energeticamente, né, espiritualmente. Vamos ver se até mesmo isso, né, as cartas nos dizem algo nesse sentido. Toda essa situação, né, com relação à questão espiritual da coisa, principalmente envolvendo vítimas que desencarnaram através dela, né, que no caso teriam sido 4, então, porque houve, né, eu acho que isso eu acabei não falando pra vocês, que teve essa suspeita com relação ao sogro dela, mas houve uma exumação e chegaram à conclusão de que realmente a mesma substância foi o que tirou a vida do sogro. Então teriam sido aí 4 as pessoas que haviam comido o bolo, 3, né, as 3 mulheres, e o sogro que havia desencarnado 3 meses antes. Então teriam sido aí 4 vítimas dela, mais ela agora tirando a própria vida e a situação energeticamente sendo bem complicada. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o que a espiritualidade nos fala sobre isso, que as cartas nos falam sobre isso, sobre esse caso, sobre o que realmente aconteceu com relação ao caso do bolo de Torres. Vamos ver aqui o que está por trás desse caso, o que está por trás desse caso, que realmente aconteceu. Que realmente aconteceu com relação a esse caso, qual foi a verdadeira motivação. As cartas nos confirmam que realmente foi ela, que assim, não aconteceu um julgamento,
né? Ela era suspeita, tinha provas contra ela, mas o julgamento não foi realizado. Então não podemos dizer, né? Vamos lá. Não tem nem como não dizer que essa situação entre essas pessoas é só dessa vida, ou que não é de outras vidas aí a fio. Eu vejo que é uma questão, sim, kármica, mas, gente, é muito importante deixar claro que com isso eu não quero dizer que já estava escrito que isso iria acontecer. Que é karma num sentido em que as pessoas precisavam passar por aquilo ou que ela tinha que ter feito aquilo. Não, tá? Não. Na maioria das vezes, simboliza muito mais um desafio kármico. Um desafio naquele grupo karma, né? Que é aquela família, entre aquelas pessoas, entre aqueles integrantes da família. Então, esses espíritos, eles já vêm de dificuldades que não é dessa vida, né? E, obviamente, com a consciência de que eles passariam por desafios nessa também. Por mais que, por exemplo, a maior parte daquele grupo familiar se dessem super bem, mas aquelas pessoas, de uma forma ou de outra, tendo questões de outras existências, muito provavelmente, tá? Porque as cartas iniciam falando aqui de uma situação muito espiritualmente muito difícil, complicada e que muito provavelmente não sendo dessa existência apenas. E com certeza agora também, eles levando para além dessa vida, não tem nem o que falar, tá? Mas é importante mesmo que não tenha essa percepção, ou até mesmo que acredite que isso já tinha que acontecer. Não, a gente sempre tem escolha, tá? Sempre tem escolha e livre-arbítrio. Não era destino ou que a espiritualidade queria que assim acontecesse, muito pelo contrário. A espiritualidade sempre espera que a gente melhore, né? Nossa Senhora. Olha, em primeiro momento, assim, eu pensei. Eu pensei assim, falei assim, bom, de repente, da mesma forma que as autoridades chegaram à conclusão de que ela não tinha intenção de fazer isso com a família completa, com a família toda, com todas as pessoas que acabaram padecendo. Com isso, que de repente o único alvo dessa situação era a sogra, mas assim, eu acho que ela sabia da reunião que aconteceria, tá? Eu acho que ela sabia da reunião que aconteceria, que aquelas pessoas estariam lá. Eu vejo algo assim, arquitetado, né, que planejado. Não é como se ela tivesse, por exemplo, com um saquinho com a substância na mão, tá lá naquela situação, viu a oportunidade, opa, todas essas pessoas estão aqui. Todas essas pessoas que de repente eu teria vontade de fazer isso estão aqui. É a hora. Vou pegar e vou colocar aqui, temperar esse bolo. Por ocasião, por aproveitar a oportunidade, mas não foi planejado no sentido dela colocar na farinha. Planejado, arquitetado, né? Muito bem organizado no sentido dela ter colocado na farinha de trigo. Então, assim, era algo que antes ela fez. E que ela sabia que aquelas pessoas estariam lá. Entendem?
Eu não acho que ela era inocente com relação a isso, ou que ela não sabia que isso poderia acontecer, tá? Muito sinceramente. Ai, gente. Complicado. Bem complicado. Sim, é definitivamente o alvo principal sendo a sogra e o sogro, consequentemente, mas eu não acho que o sogro ele tenha sido uma vítima, assim, no sentido de que ela fez pra tirar a vida dele. Mas assumindo o risco. E de repente, a sogra não ter ingerido o que fez com que o sogro perdesse a vida foi uma questão. Porque ela, mesmo que o alvo principal fosse a sogra, você vai colocar alguma coisa em algum ingrediente numa casa em que você sabe que tem outras pessoas, você assume completamente o risco. Você assume o risco de que outras pessoas percam a vida. É diferente, você vai visitar a pessoa e aí você, vou fazer aqui um suquinho pra você e dar pra pessoa individualmente. Você sabe que, né, você tá tendo ali a intenção e direcionando aquilo pra aquela pessoa. Agora, quando você coloca em alguma coisa que vai ser usado ou que vai ser consumido por todos os integrantes de uma família ou de uma casa, você tá direcionando aquilo pra todas aquelas pessoas. Então não tem como dizer, tá, que ela não tinha intenção de tirar a vida do sogro também, mas muito provavelmente sim, sendo direcionado mais pra sogra, mas assim, pra eles de uma forma geral, tá? E provavelmente foi algo que saiu assim, do esperado, a sogra não ter consumido, o que fez com que o sogro perdesse a vida. E daí ela teve sim que fazer novamente esse ato, tá? Outra coisa também importante é que eu não acredito que ela, por exemplo, que o marido dela soubesse, ou que ele tivesse de acordo, ou até mesmo que ele tivesse sido cúmplice dela. Eu não vejo isso, talvez ele não sabia, tá? Talvez ele não sabia, ou que ele fosse cúmplice, eu acho pouco provável, eu não vejo isso, tá? Então, uma situação, assim, muito mais delicada, né? Porque era algo que eu tava pensando quando eu tava vendo esse caso, né? Pra pegar as informações e trazer aqui pra vocês. Eu falei assim, porque eu vi esse caso, mas até então eu tava pensando que se tratava da pessoa que fez. Eu não fazia a mínima ideia que tinha sido aí a nora dela, né? Acredito que em primeiro momento todo mundo pensou isso. Mas por eu não ter lido mais sobre esse caso, ou visto mais sobre esse caso para tentar entender o que aconteceu, eu achava que se tratava justamente da pessoa que havia feito, né? Mas agora, vendo sobre ele para trazer aqui para vocês, que vocês me pediram, aí eu parei e pensei, eu falei assim, gente, meu Deus, né? Meu Deus do céu. Porque por mais que ela tivesse uma motivação, que ela tivesse algo contra a mãe, contra a família, você também não ama, né? O seu companheiro, a pessoa que você divide a vida, né? Que você passou aí uma vida inteira junto, praticamente 20 anos. Uma vida, né? Você não ama essa pessoa porque você não consegue parar para analisar a proporção que seria isso para ele. Você ter coragem de você dar o seu ombro pro seu companheiro chorar a perda do seu pai, sabendo que foi você que provocou aquilo. Mas imagina, se todas as pessoas, as 7 pessoas que estavam ali reunidas tivessem consumido o bolo e tivessem perdido a vida. Imagina o baque que não seria para esse moço, pro marido, no caso da Daisy, que teria realizado esse ato. Imagina o sofrimento que não seria para esse homem. Então isso é muito delicado. E também, gente, é interessante a gente parar para pensar nesse ponto, que realmente faz sentido, né? Porque é o que eu falo, eu recebo aqui as coisas da espiritualidade, as informações da espiritualidade, eu vejo as coisas nas cartas, mas ao mesmo tempo eu tento
juntar a lógica com isso, né? Porque se não tem lógica, não tem espiritualidade, né? Vocês acham que numa situação em que o marido dela tivesse participado disso com ela, que fosse cúmplice dela, vocês acham que ela teria mesmo? Primeiro, não teria dito nada da participação dele e teria tirado depois a vida dela, sem falar nada? Pelo menos assim, que não é justo que eu tô passando por isso aqui sozinha, que eu tô sendo presa e ele não. Na primeira oportunidade, quando tem mais pessoas envolvidas, quando a pessoa tá vendo que ela tá por aquilo sozinha, e ela não fez sozinha, a pessoa abre a boca. Vocês podem ter certeza. Então isso também já é um indício, né? De que ele realmente não sabia de nada e que ela fez sozinha. Inclusive, de repente, até mesmo essa sendo a motivação dela tirar a própria vida, porque o marido descobriu aí que teria sido ela e provavelmente não continuaria nesse relacionamento. Então, bate, né? A conta fecha nesse sentido. E por mais que o alvo principal tenha sido a sogra, né? Eu realmente, assim, não acho que, no mínimo, tá? Na melhor das hipóteses, que ela se importaria caso não fosse só ela. Assim, eu vejo muito o cenário como se ela quisesse mesmo que fosse a família ou aquelas pessoas que estivessem ali. Porque, mais uma vez, ela sabia que essa reunião aconteceria. Isso é algo que eu posso confirmar aqui pra vocês. Eu acho que também fazia parte culpar a sogra, tá? Porque as pessoas, por ela ter feito o bolo, as pessoas acreditariam, né, no caso, segundo o plano, que a sogra que teria feito. Então, eu não sei, eu vejo a coisa muito assim, muito bem arquitetada, né? Seria o plano perfeito, se existisse plano perfeito. Mas é isso. Ela sabia que ela colocando ali no ingrediente, a sogra fazendo, a sogra levando o bolo. É bom que de repente essa sogra pense, né, reflita, se ela não chegou a falar sobre isso com ela, sabe? Que ela levaria alguma coisa para essa reunião, que essa reunião aconteceria. Pensar sobre a possibilidade dela ter feito tudo de caso pensado. Mas existe uma grande probabilidade mesmo dessa coisa de tentar culpar, né? Colocar a culpa ali na sogra para acreditarem que ela tivesse feito. Então, muito provavelmente ela indo lá, né? Alguma informação que não deveria, ela acabou pegando sobre isso e tendo consciência, né? De que de repente a sogra iria ir para algum outro lugar, para uma reunião e enfim. Que isso poderia ser feito agora. Motivação, né? Motivação. Se existe alguma coisa com relação a dinheiro, dívida, alguma coisa nesse nível, nesse sentido, pode ser que tenha sido. Se eles em algum momento tiveram algum tipo de desentendimento por conta de dinheiro, essa pode ter sido a motivação, tá? Por conta de dinheiro, me fala muito de dívida isso aqui, tá? Então, desentendimento, conflito, briga, enfim, tá? Pode ter sido isso. E aí, é uma junção de fatores, tá? Porque é consequência disso. Por mais que não tenha sido literalmente sobre isso, isso foi o... Não é como se, por isso, ela, vou tirar a vida de vocês. Vou fazer isso. Não. É uma coisa que acaba levando a outra. O problema surge por uma questão e acaba se desenvolvendo mágoa, ressentimento, né? Raiva, rancor, nutrindo vários sentimentos ruins. E lembrando que já era pré-existente, não é de hoje, dessa vida no caso. Então é algo que a pessoa não resolve, tá? Que as pessoas, de repente as pessoas envolvidas nesse conflito, nesse desentendimento, nesse problema, achavam que já tinha passado, que já estava resolvido. Mas a pessoa, ela acaba remoendo. Ela não resolve aquilo dentro dela, ela guarda, né, uma mágoa oculta pré-existente. É isso que eu vejo, uma mágoa. Que ela guardava dentro dela. E muito provavelmente, sim, ela tendo questões de origens psicológicas, tá?
E ela arquitetando isso, sim, de uma forma de meio que se vingar, tá? Vingança, me parece muito assim a questão. Mas realmente, assim, eu não vejo um motivo plausível para isso, tá? Então, realmente, sendo uma questão muito banal, né, para esse tipo de situação. Mas muitas das vezes, o gatilho, o problema, o conflito que as pessoas têm um com o outro nada mais é do que apenas isso, né? Porque o que realmente faz com que a pessoa ela chegue a um ato desse é o que ela sente após essa situação, né? E de que forma que ela resolve ou não aquilo dentro dela, que ela se deixa ou não corroer por essa situação. Então, às vezes, uma mágoa, um ressentimento, um rancor que acaba tomando proporções que não deveriam, né? E ela achou que ela iria sair ilesa dessa situação, né? Porque, enfim, ela realmente achou que iria acabar tudo bem, tranquilo, porque afinal de contas aconteceu lá com o sogro, deu tudo certo, ficou tudo por isso mesmo, e ela achou que iria continuar tendo sucesso nisso. Por isso, gente, que é muito, muito importante, tá? Vocês sabem que todos os casos que eu trago aqui pra vocês, a gente consegue muitas das vezes tirar muitos ensinamentos e muitas lições dessas situações. Não que em algum momento, e assim seja, se Deus quiser, que a gente vá passar por esse tipo de situação, independente da forma que for, que a gente vai ser vítima ou que a gente vai provocar de certa forma. Mas, principalmente nesse caso, por exemplo, situações mal resolvidas com relação ao passado, mágoa, sentimento ruim, que a gente nutre, que a gente alimenta. E assim, a proporção que isso pode acabar tomando, né? Independente da situação, tanto de sentimento ruim que a gente alimenta no outro, e nisso eu não tô querendo dizer que a sogra ou a família do marido dela tem alguma culpa com relação a isso, que eles são culpados pelo que aconteceu com eles, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado nas situações que a gente se coloca. Quando a gente alimenta sentimentos ruins nos outros, quando a gente se coloca em uma situação desconfortável ou desfavorável, não tão positiva com relação às pessoas, é justamente a gente, muitas vezes, alimentando situações que não são tão positivas, né? E, em contrapartida, a pessoa que guarda aquilo, que ela não sabe lidar, que obviamente aquilo acaba ressoando com algo de ruim ou de negativo que ela já tenha dentro dela e que ela não esteja bem resolvida com isso, que ela não compreenda ainda suas sombras, né? E acaba se deixando levar por esse tipo de situação. E que a conta chega, né? De uma forma ou de outra a gente acaba tendo que enfrentar, né? Nossas escolhas, as nossas decisões, o que a gente faz, principalmente o que a gente faz de ruim com relação aos outros. Então, muito cuidado, né? As pessoas que nos cercam, muito cuidado em quem a gente confia. Com isso, sempre que a espiritualidade aconselha esse tipo de coisa pra gente, ela não quer dizer pra gente se fechar, pra gente se isolar, afinal de contas eu não posso confiar em ninguém, nem na minha sombra, eu não vou ter nenhum tipo de relacionamento. E da gente não confiar em ninguém que tá ao nosso redor. Mas ao mesmo tempo, a energia não mente, a gente sabe, a gente sempre sabe. Se a gente tivesse um pouquinho mais assim de atenção à nossa sensibilidade, à nossa intuição, muitas das vezes a gente conseguiria identificar alguém, por exemplo, que está vibrando negativamente com relação a gente, né? E até mesmo com quem, por exemplo, a gente precise abrir o olho. É muito, muito raro, por exemplo, situações em leituras particulares que as pessoas me trazem a questão: devo confiar em fulano? Fulano é uma pessoa boa pra mim? Tem alguma coisa com relação a fulano de negativo com relação a mim? Com relação às intenções das pessoas? É muito raro que realmente não tenha. Porque para a pessoa começar a desconfiar, para ela sentir que alguma coisa não tá certa, tem alguma coisa ali. Óbvio que às vezes acontece de ser da própria pessoa aquele problema, e não necessariamente da pessoa que ela tá perguntando, mas na maioria das vezes tem algo, né? Não é um desconforto que ele é em vão, que ele é à toa. Não, na maioria das vezes tem um fundamento. E a gente acaba sempre aconselhando e orientando com base, né, naquela questão em particular de ouvir a intuição. Então, assim, primeiro ponto importante é isso. Principalmente se você teve algum tipo de conflito com aquela pessoa, se a pessoa saiu
magoada, se houve um problema, um desconforto entre vocês, uma briga, um desentendimento, seja lá o que for. Uma coisa que eu sempre ouvi, né, da minha mãe principalmente, coração dos outros é terra que ninguém pisa. Então a gente nunca vai saber a verdade no coração de ninguém, que a pessoa nutre dentro dela. Então vamos sempre estar, primeiro, né, atentos e vigilantes com relação a gente mesmo, com relação ao nosso próprio sentimento, às nossas próprias emoções e cuidar, né, e trabalhar o nosso autoconhecimento, melhorar nós mesmos primeiro, antes de qualquer coisa. E segundo, cuidado com as energias sim que nos cercam. Que, né, às vezes esse tipo de situação, ou mesmo que não chegando a esse extremo, uma energia apenas que a pessoa emane de forma negativa para você, já é algo que pode afetar a sua vida. Então, enfim, uma das principais lições, né, que ficam com relação a essa situação é essa: observar bem as pessoas que nos cercam e, principalmente se tratando da própria pessoa que faz esse tipo de situação, é justamente a reforma íntima, né? É se olhar, entender os seus sentimentos, as suas emoções e cortar qualquer tipo de sentimento ruim ou negativo, né, que está sendo alimentado dentro de você. Às vezes pode ser por você e às vezes por forças negativas que acabam alimentando o pior dentro de você, né? Que também a gente não pode simplesmente acreditar que o negativo vem de encosto, vem de obsessor, vem de feitiço e não da gente. Porque, afinal de contas, somos alecrins dourados que nascemos no campo sem ser semeados. Não é assim que funciona, né? O negativo, ele apenas traz à luz aquilo que já existe dentro da gente, a nossa predisposição àquela situação, tá? Então, muito cuidado, tanto com relação ao cenário quanto com relação ao outro. Agora, espiritualmente, tá, minha joia? Essa situação envolvendo essa moça, eu, obviamente, tá, por estar muito recente, é explicável completamente, mas eu não acho que ela tenha ainda tomado consciência do que ela fez, tá? E às vezes pode acontecer, às vezes pode acontecer. O peso, às vezes, da matéria, do nosso corpo físico, da gente estar aqui encarnado, né? O peso da matéria, de estar encarnado, a gente às vezes limita muito a nossa visão sobre a situação. Isso não isenta a gente de qualquer atitude, mas às vezes a gente não consegue enxergar de forma clara. E aí a gente desencarnar, que a gente cai a ficha, a culpa e o arrependimento às vezes é quase que instantâneo, tá? Quase que instantâneo. Mas no caso dela, eu não vejo nem que ela se deu conta ainda do que ela fez. Eu não vejo que ela se deu conta do que ela fez, da proporção, do tamanho, da relevância, da importância, vamos dizer assim, né? Do peso negativo dessa situação. Eu acho que ela ainda não entendeu, ela ainda não caiu a ficha, sabe? E tanto de um jeito quanto do outro. Porque assim, não é como se eu tô dizendo que ela caiu a ficha porque ela se arrependeu, né? Às vezes a pessoa pode cair a ficha só por entender o que fez. Beleza, fiz, tenho consciência e faria de novo. Nem uma coisa nem outra. Eu acho ela ainda muito assim, acredito que ela ainda tá muito perdida, assim, sabe? Que ela ainda não tomou consciência. Seja pro bom, seja pro ruim, com relação à perspectiva dela. Na maioria das vezes isso acontece até mesmo com pessoas que tiram a própria vida, e principalmente, né? Nesse caso também, por isso ter acontecido. A pessoa, quase que instantaneamente, automaticamente, ela cai a ficha e se arrepende, né? Daquilo que ela acabou fazendo. Mas nesse caso eu acho que ela tá muito perdida ainda nessa situação. E não só ela, eu acredito que as vítimas também podem ainda não ter entendido o que aconteceu com eles, tá? Da forma mesmo que tudo aconteceu, de repente, quem fez, enfim. Eu acho que ainda tá muito recente pra isso. E, pelo menos não todos, né? De repente, o sogro, que já tem um pouquinho mais de tempo, pode ser que sim, mas todas as pessoas não. Tomaram consciência, realmente entenderam o que de fato aconteceu com eles. O que fez com que eles perdessem a vida. Eu não vejo que eles têm plena consciência ainda, tá? Mas já estão amparados pela espiritualidade, sim, tá certo? Então é isso, minhas joias. Espero que vocês tenham entendido, né?
tudo aqui que foi dito com relação a esse caso. Eu acredito que a gente viu aí, né, sobre tudo que tinha que ver a respeito disso, a motivação que levou essa pessoa a isso, que de repente estaria aí por trás dessa situação. Se foi ou não realmente ela, a gente teve aqui a confirmação de que sim, pelo visto só, né, que ela não teve nenhum cúmplice e que o marido, muito provavelmente, realmente não sabia de nada. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse caso, o que vocês acham aí sobre toda essa situação. Deixar o like se você não deixou no início do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.